Exercício 1 de espaços vetoriais. Verifique se os conjuntos abaixo são subespaços do R3, considerando as operações de adição e multiplicação por escalar usuais. O que a gente precisa para ser um subespaço vetorial? Se a gente tem um subespaço V, com dois elementos genéricos, V e U, que pertencem a V, e a gente tem um escalar real, um número escalar K, a gente tem que atender duas condições. A gente tem que o elemento soma desses dois elementos genéricos tem que pertencer ao subespaço e não é ou, é e, as duas condições têm que ser atendidas. K vezes um elemento genérico, algum desses dois, né, também tem que pertencer ao meu subespaço. As duas condições têm que ser satisfeitas. A gente fala que ele é fechado na soma e na multiplicação por escalar. Então, beleza. Para U ser um subespaço vetorial, a gente vai precisar de um elemento V e um elemento U genéricos e de um K real qualquer. O K a gente já tem, né? Então, quem seria um elemento U genérico? É um vetor com 3 componentes e tem que atender a condição de existência, a restrição do nosso subespaço. Qual que é a restrição do subespaço? A gente tem que 2x mais y menos z é igual a 0. Reescrevendo isso aqui, a gente tem que z, certo? Passando z para o outro lado e reescrevendo. Z é igual a 2x mais y. O que significa? Quem que é z, quem que é x, quem que é y? X é minha primeira componente, y é minha segunda componente, z é minha terceira componente. Eu estou falando que a minha regra para ser do meu subespaço é que o meu terceiro componente é 2 vezes a minha primeira componente mais uma vez a segunda componente. Então, se eu tenho uma componente x1 e uma segunda componente y1, a minha terceira componente vai ser 2x1 mais y1, certo? Vou reescrever aqui para dar espaço. É 2x1 mais y1. Então, esse é meu primeiro elemento genérico. Quem que vai ser meu segundo elemento genérico? V. Vai ser da mesma forma de U, só que com outro nome, né? Vou chamar de x2, y2, e a terceira componente é 2 vezes a primeira componente, que é x2, mais uma vez a segunda componente, que é y2. Beleza? Agora a gente quer verificar as duas condições, certo? Vamos verificar primeiro a soma, então. Quem que é V mais U? V mais U, soma de vetores, eu somo as componentes. Então é x1 mais x2, certo? Somei as componentes. Minha segunda componente é y1 mais y2. E minha terceira componente é 2x1 mais y1 mais 2x2 mais y2, certo? Isso aqui eu posso reescrever como? Para ficar mais evidente. Está aqui embaixo. Eu posso reescrever como? Se eu fatoro esse 2 aqui, eu tenho 2x1 e 2x2. Eu posso fatorar como? 2x1 mais x2, certo? Se eu faço essa multiplicação aqui, eu tenho 2x1 e 2x2. Só estou juntando os termos, certo? Eu vou juntar também o que sobrou, y1 mais y2. Só botei um parênteses aqui para separar. O que a gente percebe? Que a minha terceira componente desse meu elemento V mais U, certo? Esse aqui é o elemento soma, é o elemento V mais U. E esse elemento V mais U, ele também atende à restrição do meu subespaço. Por quê? Porque o meu terceiro componente, o meu Z, ele é 2 vezes isso aqui. Quem que é isso aqui, esse x1 mais x2? x1 mais x2 é a minha primeira componente. Então é 2 vezes x1 mais isso aqui. Quem que é isso aqui? y1 mais y2 é a minha segunda componente. Então, ó, z é igual a 2x mais y. Z é igual a 2x mais y, que é a minha restrição, certo? Então, o que a gente tira daqui? Que o meu elemento V mais U pertence, esse elemento aqui, né? V mais U, ele pertence ao meu subespaço V. Certo? A gente já pode afirmar que é um subespaço? Não. Por quê? Porque tem que ser E. Eu tenho que provar as duas condições. Tendo as duas condições, ele é um subespaço. Se ele atende só uma condição, a gente não pode afirmar nada. E se ele não atende uma condição? Aí a gente poderia afirmar que ele não é um subespaço.
Mas a gente não sabe disso ainda. Vamos verificar também agora. Qual é a segunda condição que a gente precisa? A gente precisa que K vezes um vetor genérico também tem que pertencer a um subespaço. Quem que é o meu elemento KV? K, um escalar vezes um vetor, cada componente do vetor fica multiplicado por K, certo? Então é kx2, ky2, é 2k x2 mais ky2, certo? Se a gente for verificar, ó, eu tenho que a minha componente z é 2 vezes kx2. Quem que é kx2? É a minha primeira componente. E mais ky2. Quem que é ky2? ky2 é a minha segunda componente. Então, minha terceira componente é 2 vezes a minha primeira componente mais a minha terceira componente, mais minha segunda componente. Então, ele atende à restrição também. Ou seja, KV também pertence a V. Com essas duas condições satisfeitas, eu tenho que U é um subespaço do R3. Por que do R3? Porque eu tenho 3 componentes, certo? Agora, para verificar se S é um subespaço do R3, o que a gente faz? A mesma coisa. A gente pega um elemento genérico U e um elemento genérico V, certo? Esse aqui não é tão simples quanto o outro. Por quê? Quem que é o nosso elemento genérico? Eu não consigo escrever um componente do meu vetor como combinação linear das outras. Mas eu posso só chamar que é x1, y1 e z1. E o meu vetor V é x2, y2, z2. Só que eu tenho que atender a restrição. Então eu tenho que x1, y1 é igual a zero e x2, y2 é igual a zero, certo? O que a gente quer verificar? Que a soma é fechada e que a multiplicação de escalar é fechada. Vamos verificar como que seria a soma. Como que seria U mais V? Da mesma forma, soma de vetor é a soma das componentes. Então, x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2, certo? Agora a gente quer saber, isso aqui, esse elemento U mais V, ele pertence ao meu subespaço S? Ele pertence? Como que a gente vai saber se ele pertence? Para ele pertencer, ele tem que atender a restrição. Qual é a restrição? Que o produto da minha primeira componente com a minha segunda componente, que é x1 mais x2 vezes a minha segunda componente, que é y1 mais y2, tem que ser igual a zero, certo? Agora a pergunta é, tendo essas duas condições iniciais, x1 e y1 igual a zero, e x2 e y2 igual a zero, isso aqui é satisfeito? A gente pode, por exemplo, distribuir isso aqui. Vai ficar x1 y1 mais x1 y2 mais x2 y1 mais x2 y2, certo? Isso aqui é igual a zero? Uma pergunta. A gente tem que analisar. O que a gente sabe que é zero? Isso aqui e isso aqui. x1 y1. x1 y1 está aqui. x2 y2. x2 y2 está aqui. Então, esses dois termos são zero. Mas e esses dois termos aqui? A gente não pode afirmar que eles são zero. Uma maneira de ver isso também é com um contra-exemplo, né? Se um caso não satisfaz, a gente sabe que isso aqui não é verdade, né? Não vai atender. Então, por exemplo, se a gente pega um vetor U sendo 1, 0, 0 e o vetor V sendo 0, 1, 0, por exemplo, o Z a gente pega como zero para não atrapalhar a conta. Mas como que a gente escolhe esses aqui? A gente tem que atender a condição. Um deles tem que ser zero, certo? Então eu peguei esse caso mais simples, que um deles é zero, o outro é 1, certo? Se a gente chega nesse caso aqui, ó, se a gente faz essa soma, o elemento U mais V fica zero, que nem a gente viu, aí fica x1, y2. Quem que é x1, y2? É 1 vezes 1. Mais x2, y1. x2, y1. Fica 0 vezes 0. Certo? Esse aqui também vai ser sempre 0. Esse aqui vai ser sempre 0. Mas isso aqui é igual a 0? Eu tenho 0 mais 1 mais 0 mais 0 é igual a 0? Não, não é igual a 0. Então não pertence, certo? Esse elemento U mais V
ele não pertence ao meu subespaço S. Certo? Se ele não pertence, minha soma não é fechada, então não é um subespaço. Ele tem que atender as duas condições. O terceiro, ele é dado dessa forma diferente, mas é a mesma coisa dos outros. O que a gente faz? Pega um elemento genérico, dois elementos genéricos, né? Um elemento U, um elemento V, e a gente verifica as propriedades. Aqui ele já está bem expresso como que é a forma do nosso elemento. Eu tenho um elemento que tem uma componente, minha segunda componente é 3 vezes a primeira componente, e minha terceira componente é 5 vezes a primeira componente. É só eu dar nomes para minhas componentes. Então, tendo minha primeira componente x1, minha segunda componente vai ser 3x1, minha terceira componente vai ser 5x1. E ver se minha primeira componente é x2, minha segunda componente vai ser 3x2 e minha terceira componente vai ser 5x2, certo? Quem que é meu elemento soma? Meu elemento soma vai ser a soma das componentes, x1 mais x2, 3x1 mais 3x2 e 5x1 mais 5x2. Que é igual também, né, se a gente for juntar, para ficar mais óbvio. Se eu fatório 3 daqui, para distribuir, né, fica x1 mais x2. Se eu distribuo essa multiplicação, eu chego nessa aqui. É a mesma coisa, só escrito de outra forma. E aqui também, se eu fatório 5, x1 mais x2. Certo? Se a gente for olhar, a segunda componente é 3 vezes a primeira, a terceira componente é 5 vezes a primeira. Então atendeu. Logo, meu elemento U mais V pertence ao subespaço G. O que a gente tem que atender também? A segunda condição, né? Qual que é a segunda condição? Que a multiplicação por escalar também é fechada no subespaço. Então vamos lá. Quem que é meu elemento produto escalar? Certo? KV é K vezes cada componente. Então é K é x2, 3K x2, isso aqui é um K, 3K x2, 5K x2. Aqui já é direto, né? Minha segunda componente é 3 vezes a primeira, minha terceira componente é 5 vezes a primeira. Então, direto, KV pertence ao meu subespaço, a G, né? Logo, G é subespaço do R3. Eu esqueci de botar no outro, né? Aqui de cima, S não é subespaço. S não é subespaço do R3. Isso sempre considerando a soma e multiplicação por escalar usuais, né? Certo? Então a gente mostrou nos 3 casos que a gente fez que a U é subespaço, S não é subespaço e G é subespaço.